Olá, coordenadores de grupos de oração. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu sou a Merily, mais conhecida como Mel aqui na Diocese. E atualmente eu estou como assessora das artes aqui na Diocese de Onápolis. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, tendo esse momento com vocês, porque era uma coisa que eu já queria desde quando eu entrei na assessoria. É muito importante que vocês conheçam um pouco mais sobre essa assessoria das artes, sobre as expressões de artes aqui da Diocese, ou no geral, na verdade, né? Conhecer um pouco mais de como funciona e do porquê da importância, né? E eu estou muito feliz de verdade por isso. E antes de qualquer coisa, eu vou falar com vocês aqui que nós vamos falar primeiro o que é o artista. Segundo a Carta de São João Paulo II, que é muito importante, porque é o que a igreja acredita que é o artista, no geral. Então, antes de entrar sobre as expressões de artes na renovação, nós vamos falar um pouco do trabalho do artista segundo a igreja, segundo aquilo que o Papa João Paulo II vem nos dizer na carta que ele escreveu diretamente aos artistas. Para quem não sabe, ele era um artista na época de seminarista e na época de sacerdote, e era muito importante porque ele levava alegria e a esperança para as pessoas baseado no teatro. Então, ele era um artista e foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial esse trabalho das artes dele, exatamente por isso, tá bom? E antes de qualquer coisa, eu vou ler uma frase que foi dita aos artistas, foi um apelo aos artistas no Concílio Vaticano II, que eu adoro essa frase, eu acho muito linda. Então, vamos lá. O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza como verdade é a que traz alegria ao coração dos homens. E é este o fruto precioso que existe ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. Então, é muito importante a gente entender, primeiramente, que o mundo que nós vivemos precisa da beleza. E quem é que fez essa beleza? Quem criou a beleza? Foi Deus. Nada que Deus cria é feio. Tudo que ele cria é belo. E a gente consegue perceber isso em cada detalhe do nosso dia. Se você olhar para um horizonte, se você olhar para pequenas coisas, às vezes uma asa de uma borboleta, por exemplo, ou grandes paisagens, a gente percebe o quanto Deus é perfeito em tudo que faz, é belo em tudo que faz. Então, ele não sabe fazer coisas feias, ele só faz coisas incríveis, coisas lindas, coisas belas. E Deus, ele é o primeiro artista, é o maior artista de todos os tempos, porque ele criou tudo isso. Todas essas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, os horizontes, as pequenas e grandes coisas, o céu, o universo, ele criou tudo. Então, ele é um grande artista. E é importante a gente saber disso, porque os artistas, eles são colaboradores da epifania da beleza, ou seja, somos embaixadores da beleza. Nós artistas temos o dever, temos o trabalho de levar a beleza de Deus para o mundo, a beleza que faz com que, aqui como a gente escutou na frase, que o mundo precisa da beleza para não cair no desespero. Então, a gente necessita dessa beleza para não cair no desespero. É muito importante a gente compreender que o artista, ele necessita levar essa beleza para o mundo, levar essa beleza para o homem. E aí eu volto em São João Paulo II, que teve aquela ideia de fazer com que o teatro trouxesse esperança dentro da Segunda Guerra Mundial. Ele trazia isso para as pessoas, para que as pessoas esquecessem um pouco da guerra, esquecessem um pouco de todo o sofrimento que eles estavam passando naquela época. É muito importante que a gente compreenda isso. E existe mais umas frases que eu gosto demais da Carta de São João Paulo II, que mostram a importância do artista, seja o artista dentro ou fora da renovação, seja o católico ou não. Ele está falando isso diretamente aos artistas no geral,
porque os artistas foram criação, sim, de Deus. Então, é necessário que a gente compreenda que o artista é muito importante, não só na evangelização, mas na sociedade, exatamente por ser embaixador da beleza, tá? Existe uma frase que diz assim, ainda falando sobre a carta de São João Paulo, tá? Que diz: de fato, a sociedade tem necessidade de artistas, da mesma forma que precisa de cientistas, técnicos, trabalhadores, especialistas, testemunhas da fé, professores, pais e mães que garantam o crescimento da pessoa e o progresso da comunidade, através daquela forma sublime de arte que é a arte de educar. A arte ela tem um poder muito grande dentro da sociedade. É muito difícil você assistir um filme, assistir uma série, ver um teatro, uma dança bem feita, você vê qualquer expressão artística, às vezes um desenho, uma arte plástica, que você não seja tocado de alguma forma, que você não seja mexido de alguma forma, mesmo que pouco. Muitas vezes ou você se identifica ou você sente um pouco aquilo que o personagem está vivendo, que o personagem está passando para você naquele momento. Então o artista ele tem esse poder de trazer isso para a sociedade, para as pessoas. E é por isso que é um trabalho muito importante. É por isso que o artista, dentro da questão da evangelização, ele consegue tocar as pessoas tão intensamente. Os artistas são pessoas muito inspiradoras, principalmente porque eles são inspirados por Deus. Não existe essa questão de, eu fiz aqui, tá tudo bem. Não, o artista ele precisa ser inspirado por Deus. Ele precisa ser inspirado pelo Espírito Santo, porque por mais que ele tente, por mais que hoje no mundo nós temos uma cultura de morte, de exaltar a morte, o artista ele só consegue expressar a beleza de Deus e ele só consegue ser verdadeiramente entregue quando ele transforma tudo isso, toda essa cultura de morte em beleza, porque ele precisa ser embaixador da epifania da beleza, tá bom? Mais uma coisa. Em certo sentido, a beleza é a expressão visível do bem, do mesmo modo que o bem é a condição metafísica da beleza. Então, não existe você dizer que uma coisa é bela se uma coisa não é boa. Não existe. Mas então significa que o artista ele só pode fazer coisas bonitas, falar de coisas legais, de felicidade e tudo mais. Não, aqui eu não estou falando isso. Muitas vezes a gente vê dramas, a gente vê aquelas encenações que são um pouco mais pesadas, assim, digamos, né? Que elas trazem também uma necessidade de levar a pessoa a ver a beleza, mostrando o ruim, ele mostra o bem. Ele quer te tocar. O artista ele consegue te tocar, não importa a forma. Muitas vezes ele mostra a parte ruim para poder você sentir a necessidade da parte boa. Ele mostra o mal para você sentir vontade do bem. E isso é muito importante. Ele tem esse poder de trazer para você a realidade, de te fazer se sentir, de você se fazer, de fazer você se, como eu posso dizer, se identificar com aquela situação e ser mexido de uma forma muito expressiva, muito forte, tá? É muito importante a gente compreender agora que como é o artista na renovação carismática. Por quê? Aqui na renovação carismática, onde nós servimos, existem duas formas de artes hoje, que são as mais usadas, que é a expressão do teatro e da dança. Dentro do teatro nós temos a palhaçaria também, que é muito utilizado. E por que foi escolhido esses dois? A renovação acredita que elas ajudam a levar os homens a experiências profundas com o Espírito Santo. Então, é necessário que a gente compreenda isso. Muitas vezes, dentro da renovação, você provavelmente já viu uma ministração
mesmo que seja em algum grupo de oração, mesmo que seja nacional, estadual, diocesano, mas você já viu. E a ministração, ela tem esse poder. Eu sei que você já sentiu alguma coisa. E eu falo por mim. É, se eu não sinto a minha ministração, tem alguma coisa errada. Porque a ministração, ela tem que primeiro tocar em mim, para depois tocar no outro. É muito importante que a gente tenha, nós artistas, nós ministros de artes dentro da renovação, é muito importante que tenhamos esse contato, primeiro com o Espírito Santo, para que ele possa nos mostrar aquilo que Deus quer fazer dentro da renovação, dentro daquele tema, daquela situação, daquele momento, para tocar as pessoas. Então nós temos que ter uma intimidade muito grande com o Espírito Santo e principalmente para não nos contaminarmos com, quase não sei, nos contaminarmos com os personagens, porque nós estamos muito predispostos a isso. Nós nos abrimos a isso, nós somos sensíveis a essa situação. Então é necessário que nós estejamos, sim, totalmente interligados com o Espírito Santo e com Deus para isso. Porque exatamente tem essa profundeza de levar para as pessoas as artes, o ministério, né? Levar a beleza de Deus e levar a necessidade de buscar a beleza, de buscar o bem, tá? É muito importante que a gente compreenda quem é o ministro de artes. O ministro de artes, como a gente falou, o artista e o ministro de artes são a mesma pessoa, né? Nesse caso. E ele também é embaixador da Epifania da Beleza e ele é um servo. Antes de qualquer coisa, o ministro de artes é um servo tanto quanto qualquer outro ministro. O ministro de música ministra uma música, um momento de oração. O ministro de pregação ministra um momento de pregação ali. E o ministro de artes ministra o momento da arte. Ou seja, ministram a arte. Então aqui eu já vou quebrando um paradigma muito importante, que é não existe apresentação dentro da renovação carismática. Existe ministração de artes. Isso é muito importante, tá? Como não existe Ministério das Artes, existe expressões de artes, das artes. Então, é expressão das artes e Ministério de Música e Artes. E ministros de artes e ministração de artes. Só para deixar isso claro, tá? O ministro de artes, como eu disse, são servos do grupo de oração tanto quanto qualquer outro. Muitas vezes a gente acaba ficando mais tempo no banco, né? Porque não é sempre que a gente pode usar, não é todo o grupo de oração que pode estar lá e tudo mais, e aí faz aqui, faz ali, faz aqui, faz aqui. Mas nós não somos apenas animadores, nós não somos apenas uma coisinha diferente no grupo, não. Nós somos um auxílio no ciclo carismático. Não pode se modificar o ciclo carismático por conta do ministério, tá, gente? Da assessoria das artes, das expressões. De forma nenhuma. Não pode, tipo, vou trocar aqui, em vez de fazer uma pregação, eu vou fazer vou fazer um teatro. Não, não façam isso, por favor, de verdade. Tem que se seguir o ciclo carismático e o ministério, no caso, a assessoria das artes, é apenas um auxílio e um auxílio muito forte, tá? Eu falo isso porque ainda existe um grande bloqueio, muitas vezes, de fazer o novo, de trazer o novo do que é o ministério, né? Que é a assessoria das artes. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque vocês, como coordenadores, têm em mãos o ministério, têm em mãos a assessoria das artes, você tem isso nas suas mãos para poder usar dentro da evangelização. E vocês, como coordenadores, que devem levar essa ideia para o núcleo, que devem levar essa ideia para dentro do seu grupo de oração. Então, está nas suas mãos trazer algo que pode beneficiar a evangelização dos seus servos, a evangelização das pessoas que estão no banco, que estão chegando e que muitas vezes vão ser tocadas. É muito difícil eu servir, eu falo por uma experiência minha, né? Porque
é o que eu vivo, e é muito difícil eu ministrar alguma coisa e pessoas não virem falar comigo que foram tocadas de alguma forma. Eu fico muito feliz, louvo muito ao Espírito Santo, porque eu sei que sem ele eu não faria nada, não seria nada, né? Essa ministração minha. Mas é necessário que a gente compreenda isso exatamente por esse quesito, né? Você precisa compreender que você tem servos das artes, né? E que eles não estão parados. Não pode se dizer que eles estão parados, porque o ministro de artes, ele nunca está parado. Ele pode não estar servindo na frente, mas ele nunca está parado. Ele está sempre melhorando a sua técnica, ele está sempre melhorando as suas expressões artísticas e, principalmente, Deus continua inspirando ele para que ele possa, no momento certo, utilizar das inspirações que Deus deu a ele. Muitas vezes está escrevendo, muitas vezes está com uma coreografia na cabeça. Nossa, estão tantos na minha cabeça que ainda não foram utilizadas porque não foi o momento certo ainda, mas que Deus me inspira que eu posso escrever assim um monte, assim. Mas é necessário que a gente compreenda isso, que a gente compreenda que o ministério é necessário sim, e que o ministro ele não para, ministro das artes, e que nós precisamos de tempo para poder nos organizar, tanto quanto qualquer outro ministério, porque é importante que a gente tenha um contato direto com o Espírito Santo, é importante que a gente trabalhe não só na oração, mas também nos ensaios, mas também na técnica, né? O figurino, tudo isso conta muito, porque fazer de qualquer jeito pode tocar, sim, porque Deus é maravilhoso. Mas se a gente fizer da forma certa, da forma que realmente se deve, o ministério, ele consegue acolher muito mais pessoas, consegue tocar muito mais pessoas. Então é importante que a gente perceba isso. Vocês como coordenadores percebam a importância que é dentro do ministério, dentro da assessoria das artes, ter tempo para poder se preparar, ter tempo para poder fazer o belo acontecer da melhor forma, da nossa melhor forma possível, trabalhando com figurino, trabalhando com cenário, trabalhando com teatro, com ensaios, com tudo isso, porque é algo necessário, é um projeto, é um passo necessário. Então não deixem para falar com os artistas, pelo amor de Deus, não deixem para falar com os ministros de arte de cima da hora, porque é um desespero. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas a gente nunca acha que fez quando isso acontece, porque é complicado. Mas enfim, eu vou finalizar esse vídeo, que já tá ficando bem grandinho. E eu acho que deu para entender, né, bastante sobre o assunto, sobre isso. E é que eu tô olhando a frase aqui, tá, gente? Eu vou finalizar esse vídeo com uma frase, ainda uma passagem da carta de São João Paulo II. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda tem muito mais a ser dito, como é a evangelização dentro do grupo de oração, né? Com os ministros de artes, com as expressões das artes, e como levar as artes para dentro do seu grupo de oração, tá? Esses serão os próximos vídeos, então fiquem ligados aí e vocês vão entender bastante sobre o assunto, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o poder do ministro das artes, o poder do artista e mais uma coisa. Dentro da Bíblia, se você for olhar a história de Davi, você vai ver que ele usa muito das expressões de artes no seu tempo, né? Tanto na música quanto na dança, que teve uma vez que disseram que ele era louco, né? Porque ele estava na rua dançando e louvando a Deus. Então, acontece de verdade isso. O ministro de artes, ele precisa se expressar com o seu corpo, porque é o seu meio de comunicação com Deus. Então, muitas vezes acontece, a gente precisa quebrar um pouco isso, de que o ministro ele vai dançar, ele vai atuar, ele vai se expressar com o seu corpo, muitas vezes no momento de oração, e não é para chamar atenção, é simplesmente porque o Espírito Santo está agindo dentro dele, tá? E vamos terminar com essa passagem muito importante da carta de São João Paulo II aos artistas.
Com esta carta dirijo-me a vós, artistas do mundo inteiro, para vos confirmar a minha estima e contribuir para o restabelecimento de uma cooperação mais profícua entre a arte e a Igreja. Convido-vos a descobrir a profundeza da dimensão espiritual e religiosa que sempre caracterizou a arte nas suas formas expressivas mais nobres. Nesta perspectiva, faço-vos um apelo a vós, artistas da palavra escrita e oral, do teatro e da música, das artes plásticas, das mais modernas tecnologias de comunicação. Este apelo dirijo de modo especial a vós, artistas cristãos. A cada um queria recordar que a aliança sempre vigorou entre o Evangelho e a arte, independentemente das exigências funcionais, implica o convite a penetrar pela intuição criativa no mistério de Deus encarnado e contemporaneamente no mistério do homem. Então eu fico por aqui, né, com esse vídeo, e eu espero de verdade que vocês tenham compreendido, tá bom? Fiquem com Deus, Maria passa na frente. Tchau!